Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer mais uma questão da prova de matemática do vestibular ITA 2022. E o que diz a questão? Eu pego alfa, beta e teta, ângulos internos de um triângulo. Então a única coisa que eu tenho a princípio é que alfa mais beta mais teta, ele é π. E ele também está dizendo que essa relação aqui um pouco distinta, né, que a gente não está acostumado a trabalhar, que cosseno de beta mais teta ele é menor ou igual a cosseno de alfa mais 2 beta. E ele está perguntando o que a gente consegue afirmar de triângulo que satisfaz essa desigualdade, né? Aí ele está perguntando se pode ser isósceles, se pode ser retângulo, se pode ser obtusângulo, acutângulo, né? Que aqui está meio actuângulo, né? Mas é acutângulo. E ainda tem um NDA lá, né? Para a gente ficar bem feliz, né? Então é uma questão de tomar muito cuidado. Então, como que a gente faz? Primeiramente, beta mais teta, ele não ajuda muito. Quem ajuda muito vai se trabalhar com essa igualdade aqui, ó, π menos alfa. Então, quando a gente aplicar cosseno de beta mais teta, isso aqui vai ser igual ao cosseno de π menos alfa. E o cosseno de π menos alfa, pode usar o cos sem 100, mas eu já gravo que é menos cosseno de alfa. Então, isso aqui vai dar menos cosseno de alfa é menor ou igual. Esse é o primeiro tratamento que a gente tem que trabalhar, porque não está claro, né? O segundo, a gente olha um pouco o alfa mais 2 beta. Tá? A gente tem vontade de tentar cosseno alfa, cosseno 2 beta e ficar andando para lá e para cá, né? Só que está muito solto essa desigualdade. E o mais 2 beta, assim, geometricamente não é claro. Porque o que é um 2 beta? Né? O 2 beta, o que você está fazendo dado um triângulo com um ângulo beta aqui, o que você está fazendo é aumentar um pouquinho aqui, né? Ou seja, você não está fazendo beta sobre 2 para ser bissetriz, você está aumentando para alfa mais 2 beta. Então, perde um pouco a geometria nesse problema, né? Porque o 2 beta duplicar triângulo, sem dizer como que vai duplicar, é impossível, mas dividir o ângulo em 2 já é bissetriz, já temos geometria. Então, a gente tem que tratar esse cosseno de alfa mais 2 beta de algum jeito. Não pode trabalhar com esse jeito aqui, não. Então, a ideia, depois de algum tempo pensando, acaba quando você sabe que não vai funcionar, e talvez você tenta até expandir isso, mas você não consegue cortar nada com nada. Ou seja, o 2 beta ali não faz nada para você. Assim. Então, o que você tem que fazer é sumir com esse 2 beta. Como que a gente some? Do jeito mais amigável possível. Alfa igual a alfa mais beta. Por que isso? Porque o alfa mais beta, como de sempre, eu sei tratar. Então, isso aqui vai ser igual a π menos teta mais beta. E quando aplicar o cosseno, então vai ficar interessante deixar desse jeito aqui. Ó. Então, o tratamento que a gente vai fazer é que isso aqui é igual a menos cosseno de teta menos beta. Multiplicar todo mundo por menos 1, então o que nós temos? Cosseno de alfa, ele é maior ou igual, tá? Multiplicar por menos 1 inverte a desigualdade de cosseno de teta menos beta. Isso aqui é melhor porque pelo menos eu estou fazendo diferença de ângulos. Então, por exemplo, pelo que está pedindo na questão, é que ele está perguntando quem é a... Se eu consigo garantir quem são os ângulos agudos, quem são os ângulos obtusos, o que eu consigo informar aqui. Um outro ponto que é importante é cosseno é uma função par. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que cosseno de beta menos teta. Ou seja, o teta e o beta, ele faz literalmente nenhuma diferença. Tá? Então, só para a gente podemos fixar, né, que o teta ele é maior que beta. Vamos fixar. Ah, professor, discordo que fixe. Tá bom, se você discorda, faz. Caso 1, vamos supor que o teta é maior que beta. Caso 2, vamos supor que o contrário, que teta é menor que beta e você vai fazer a mesma coisa 2 vezes. Tá, mas a gente fixa, tá? Pelo menos para a gente ter um problema único, né? Então, agora o que a gente vai ter que fazer? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que perguntar agora, pensa em círculo trigonométrico, né? Eu acho que isso aqui tem que ser, a gente está investigando, tá? Eu posso dar a solução aqui rapidinho, mas eu tenho que falar como que eu vou pensando, né? Então, assim, o círculo trigonométrico diz o seguinte,
Então, só para lembrar, temos aqui o nosso círculo trigonométrico. Nós temos um problema desse sentido aqui, né? E o nosso ângulo está entre 0 e π. A gente só está nesse mundo aqui, tá bom? Então, repara, se eu tiver nesse primeiro quadrante, o cosseno de x ele é positivo. Se tiver nesse outro quadrante, o cosseno de x é negativo. Em outras palavras, o cosseno de x ele vai ser menor ou igual a zero no mundo que a gente está, se somente se π sobre 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a... que é menor que π. Tá? O nosso mundo está entre 0 e π. Tá? E não podendo nenhum ângulo dele ser 180. Tá? Então, e outro ponto que a gente tem que lembrar é que cosseno de x ele é igual a zero se somente c, o x ele é π sobre 2. Tá? Só para a gente lembrar do círculo trigonométrico. Então, a pergunta é: cosseno de alfa pode ser menor ou igual a zero? Bom, se cosseno de alfa é menor ou igual a zero, vê se todo mundo fica de acordo. Se isso aqui é negativo e isso aqui é menor que isso, então é mais negativo ainda. Então, a gente tem que cosseno de θ menos beta ele é menor ou igual a zero. Em outras palavras, o θ menos beta ele é maior ou igual a π sobre 2. Em outras palavras, o θ ele é maior ou igual a π sobre 2. Isso aqui é um absurdo. Por quê? Porque eu estou dizendo que o alfa ele é maior ou igual a π sobre 2, é isso que está dizendo aqui, né? E o θ, na verdade, ele é estritamente maior que π sobre 2, já que o beta é sempre positivo. Isso é um absurdo porque a soma dos ângulos é 180. Então isso aqui nunca acontece. Em outras palavras, o que a gente sabe? Logo, cosseno de alfa é positivo e alfa é agudo. Bom, agora sim. Então, a gente sabe que isso aqui pelo menos é positivo, já é alguma coisa. Então, se tiver obtuso, provavelmente é o θ. Se for reto, provavelmente é o θ. O que é interessante é, agora, pode ser agudo? Essa é uma pergunta que também vai fazer, ou seja, vamos supor que o θ e o beta sejam agudos. Tá? Isso é uma possibilidade, ou seja, então vamos supor para ver o que acontece. Suponha que θ é ângulo agudo. Tá? Mas se o θ é o ângulo agudo, então a gente tem que θ menos beta, ele também é agudo. E a gente vai usar uma coisa que ainda não usamos. O cosseno ele é decrescente. Em outras palavras, logo, o alfa ele é menor ou igual a θ menos beta. Né? Então, o que está acontecendo? Eu estou trabalhando com ângulo agudo para poder usar que a função todas são crescentes. Tá? Ou seja, eu quero saber se isso aqui vai trazer algum problema. Ou, se preferir, o alfa mais beta ele ainda continuará menor ou igual a θ. Tá? E repara, eu estou dizendo ainda que esse ângulo aqui ele é agudo. Né? Então, o que está acontecendo é o seguinte, olha, deixa eu botar aqui alfa mais beta mais θ, né? Eu somei θ por ambos os lados, isso aqui é menor ou igual a 2 vezes θ, né? Que é igual a θ vezes θ. Por outro lado, isso aqui é igual a π. Em outras palavras, eu tenho que π é menor ou igual a 2θ. Ou, se preferir, θ só pode ser maior, ou melhor, π sobre 2 ele é menor ou igual a θ. Em outras palavras, não é agudo.
Então, olha só o que aconteceu. Então, vê se a gente conseguiu ver. Olha, a gente está a gente com essa brincadeira, isso aqui é uma análise que a gente está fazendo com todo o cuidado. Eu quero usar que a função cosseno ela é decrescente, tá? Para eu poder inverter alguma desigualdade. Eu quero sumir com cosseno aqui. Eu quero ver alguma relação só entre alfa e θ com alguma desigualdade. E para eu fazer alguma desigualdade, eu vou ter que supor que θ menos beta é agudo. Mas se θ menos beta é ângulo agudo, isso aqui acontece. Tá? O que eu tô... Então, ou seja, eu não preciso supor que o ângulo é agudo. Eu quero saber se o ângulo pode ser agudo, né? Bom, se o θ menos beta é obtuso, acabou, o θ é obtuso. Se θ menos beta for o ângulo agudo, podemos usar isso. Eu não preciso perguntar se isso aqui é ângulo agudo. Agora somo θ em ambos os lados. Então, em particular, o que a gente conclui sempre é que o θ não é nunca agudo. Ou ele é π sobre 2, ou ele é obtuso. Tá? Em particular, a gente sabe, já podemos afirmar que o triângulo nunca é acutângulo. E isso torna o item correto esse aqui. Então, novamente, o triângulo não é obtusângulo, o triângulo, essas coisas todas, você consegue fazer a construção, né? Porque todas essas desigualdades aqui, deixa eu pensar aqui. Essa desigualdade que eu fiz aqui, ela é praticamente si soma de si. Né? Ou seja, se eu pegar um cosseno de θ negativo, vai valer já isso, já direto. Não tem muito esforço que fazer. Se eu pegar ângulos muito grandes. Se eu pegar cosseno de θ π sobre 2, o ângulo sendo π sobre 2, o que eu estou declarando é que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. É possível, não é nenhum problema quanto a isso. Né? Isso é verdade se o θ for π sobre 2. Então, isso aqui é sempre construtivo. E o triângulo não é isósceles, é a mesma coisa. Eu posso pegar um θ, o ângulo, o beta, igual ao alfa. E eu ajeito esses ângulos para que tudo... Na verdade, eu posso botar qualquer ângulo. Né? Se eu botar aqui, sei lá, um triângulo com, sei lá, 150. Se eu botar um triângulo aqui 150 graus, aqui 15 graus e aqui 15 graus... Pode olhar que o cosseno de alfa ele vai ser maior ou igual a cosseno de 135 graus, né? Que é a diferença desse com esse. Já está feito, o triângulo pode ser isósceles. Né? Eu só garanti que aqui ainda o alfa menos θ seja obtuso. Tá? Então, em particular, isósceles pode ser, obtusângulo já pode ser, e o ângulo de 90 também pode ser, porque... Bom, aí tem que ver que... se o θ for π sobre 2, aqui é seno de θ igual a cosseno de alfa. E isso aqui sempre vale, né? Cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Isso não é problema. Tá? Então, vai valer a desigualdade sempre também. Tá? Então, o que eu disse também não pode ser retângulo, pode ser obtusângulo, pode ser isósceles e podemos garantir que não é acutângulo. Tá? E, portanto, a alternativa correta é a alternativa C de caso. Então é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.